Marcos capítulo 7, versículo 31 até o 35. Amém? De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Amém? Amém. Queridos, esse texto, ele diz que os moradores de Decápolis levaram até Jesus um homem surdo e mudo. Qual é, queridos, a síndrome de uma pessoa surda e muda? Quais são as características? O que uma pessoa surda e muda tem? Primeiro, uma pessoa surda, ela não ouve. Eu estou dizendo que uma pessoa totalmente surda, ela não ouve. Você pode gritar perto dela, que ela não vai te ouvir. E por não ouvir, ela também não consegue falar. Ela não consegue falar. E quando ela consegue falar alguma coisa, quem ouve tem dificuldade de entender o que ela fala. Talvez você possa estar pensando assim, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Queridos, de repente eu e você podemos não ser surdos e mudos literalmente, mas podemos ser surdos e mudos espiritualmente. O que são surdos espiritualmente? É uma pessoa, irmãos, que muitas vezes ele até escuta a voz de Deus, mas ele não ouve. Eu me lembro há muito tempo que eu estava aqui e eu vi uma ilustração do pastor Valdeci, que ele contou de um alpinista, não sei se ele se lembra, que ele estava escalando uma montanha e foi anoitecendo, ele foi tentando e de repente começou, o tempo fechou e ele disse não vai dar e ele resolveu descer. Ele foi tentando descer e ele percebeu que não dava mais e ele não conseguia mais e ele ficou preocupado com medo e ele percebeu que não tinha jeito, ele ia morrer ali. E aí ele fez uma oração: Senhor, se o Senhor existe, me tira dessa. E ele falou de novo: Senhor, se o Senhor existe, me tira dessa. E ele ouviu uma voz, ele escutou uma voz no ouvido dele: solta a corda. Ele disse assim: é ruim de soltar, hein? E aí a voz disse de novo: solta a corda. E ele não quis soltar de jeito nenhum, porque ele disse: isso aqui é a minha segurança. No outro dia, o resgate o encontrou morto, irmãos, a 30 centímetros do chão. Você está entendendo? Existe uma diferença entre eu escutar e ouvir a voz de Deus. No último retiro de casais eu estive lá e, queridos, eu cheguei atrasado no retiro de casal. Cheguei atrasado, porque eu estava aqui na noite da bênção, e quando eu cheguei o pastor já estava ministrando e eu ouvi uma frase assim: hoje nós iremos soltar pipa. Irmãos, eu olhei para minha mulher, não entendi nada. Eu falei assim: primeiro, eu nunca soltei pipa na minha vida. E segunda coisa, não gosto de soltar pipa e nem trouxe a pipa. E outra, soltar pipa? Irmão, não entendi nada. Entende? Eu escutei, mas eu não entendi. Porque o que eu iria fazer não tinha nada a ver com o que foi proposto. Diga para a pessoa do seu lado assim: é com você que Deus está falando hoje. Você está ouvindo? Não se faça de despercebido, queridos. Imagina, irmãos, eu lá à noite, lá na praia, soltando pipa. E o melhor lá dentro. Queridos, Deus quer que você coma o melhor dessa terra.
Mas às vezes, por eu e você não entendermos o que Deus está nos dizendo, nós perdemos o melhor de Deus para a nossa vida. Os moradores de Decápolis, queridos, expulsaram Jesus de sua região, no contexto desse texto. Na primeira vez que Jesus esteve ali, porque Jesus, ao libertar um homem, Jesus libertou um homem possesso de vários demônios. Ele permitiu que esses mesmos demônios entrassem em uma manada de porcos que pastavam por ali. Queridos, e os porqueiros que cuidavam dos porcos vieram e disseram o que aconteceu. E eles ficaram revoltados por causa da perda. E o texto diz que eles expulsaram Jesus daquele lugar. Eles disseram: pois Jesus, o Senhor nos deu prejuízo, só vai embora. Queridos, eles não entenderam a mensagem de Jesus. Eles não entenderam o que Jesus estava trazendo para eles. Quando Jesus libertou esse homem, Jesus estava dizendo: eu vim para libertar. Não importa o que te prende, não importa o que te amarra, eu estou aqui neste lugar para te libertar. Amém. Mas eles não entenderam. E eles expulsaram Jesus. Eles até escutaram, eles até viram, mas eles não entenderam. Lembra de Adão e Eva? O que Deus disse para eles? Vocês podem comer de tudo que está no jardim, menos da árvore que está no meio do jardim. Dela vocês não podem comer. Eles escutaram? Escutaram. Eles ouviram? Não ouviram. O que Eva fez? Comeu do fruto proibido. O que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso, irmãos. Eles tinham o melhor de Deus, mas pelo fato de não ouvirem a voz de Deus, eles perderam o melhor e nos prejudicaram. Porque muita coisa que nós passamos hoje é porque Adão e Eva não ouviram a voz de Deus. O irmão Fernando pregou na sexta-feira e ele falou aqui sobre Jonas. A palavra diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. A palavra veio do Senhor para ele, mas a Bíblia diz que ele não escutou, ele não ouviu a voz de Deus. O que aconteceu? Ele ia para Nínive, foi para Tarsos, e aí ele pega um navio para lá, e a Bíblia diz que ele atraiu para ele, por não ouvir a voz de Deus, uma grande tempestade. E o texto diz que eles perderam tudo que estava no navio, e o navio quase se arrebentou. Diga para a pessoa do seu lado assim: até de você andar com gente que não ouve a voz de Deus, você corre sérios riscos. Talvez o capitão do navio perguntou assim: rapaz, você foi entrar logo no meu navio? E o Jonas falou assim: você foi o único, cara, que me vendeu a passagem. Entende, queridos? E aí às vezes estão impactados com algumas coisas, que aí a gente, por causa dos benefícios próprios, a gente acaba andando com gente que não ouve a voz de Deus. Um dia desse, a moça disse para mim assim: pastor, eu estou namorando um menino, estou querendo namorar um menino que é um espetáculo. Pastor, você imagina um menino lindo? É esse menino. O menino é bonito demais, pastor. Olha, é mais bonito que o senhor. Eu disse: então, minha filha, esse menino é um fenômeno. Ele só tem um problema: ele não é crente. Eu disse para ela: você está entendendo? Você não está ouvindo a voz de Deus. Queridos, muitos de nós estamos enfrentando tempestades, estamos perdendo tudo que temos, por não ouvirmos a voz de Deus. Lembra de Sansão? O Sansão namorou de uma moça, queria namorar a moça. E aí, queridos, o pai dele e a mãe dele falou assim: meu filho, essa moça não é moça para você. Esse rapaz não é um rapaz para você. Não se envolva com essa moça, sai fora. Queridos, o texto diz que o Sansão não ouviu a voz dos pais. E o que aconteceu com ele? Ele foi amarrado, ele foi preso, ele perdeu a visão, ele perdeu os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a vida dele, e ele prejudicou uma nação inteira, queridos.
Às vezes a gente aconselha, a gente fala, não tome essa decisão, e nós não ouvimos. Eu estava preparando esse sermão e Deus me trouxe ao meu coração uma experiência que eu tive lá em casa. Eu estava com uma torneira, irmãos, com um problema. Até aquela torneira começa a vazar água melhor. E a minha mulher disse assim, comprou a torneira e disse assim, amor, troca a torneira. Eu disse, amor, eu não sei trocar a torneira. Ela disse assim, amor, será que você não sabe trocar uma torneira? Eu disse, é difícil trocar uma torneira. E aí, disse, mas tudo bem, eu vou trocar. Ela falou assim, você consegue? Irmãos, mais uma voz, parece que Deus estava me dizendo assim, chama o encanador. Mas a minha mulher me animou. E ela disse para mim, você é bom. Eu falei assim, eu sou bom mesmo. E aquilo ali, irmão, foi me dando uma força. E aí eu procurei umas informações, coloquei o teflon, não é assim? Fechei a água e coloquei a torneira. E fui girando, e fui girando, e fui girando. Irmão, deu certo. Glória a Deus! Minha mulher falou assim, não falei que você é bom? Passou uma semana, irmão. E eu percebi que assim, perto da pia, estava minando água. Eu falei assim, amor, tem um negócio errado aqui, está minando água aqui. Irmãos, quando eu coloquei a torneira, o negócio entrou enjambrado. Estourou o cano. Queridos, eu gastei uma fortuna, teve que quebrar a parede inteira. E Deus falou para mim assim, eu não te falei, você não me ouviu? Você me ouviu? Você está entendendo, irmão? Deixa eu dizer para você, nem sempre a sua mulher está com a verdade. Nem sempre o seu marido está com a verdade, nem sempre o seu filho está com a verdade. Querido, nós precisamos aprender a ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É desse jeito. O pastor foi visitar um moço muito doente. E o moço estava muito doente, estava no hospital. E aí ele chegou, ele começou a ministrar e falar para o moço. E de repente o moço começou a fazer sinal, começou a passar mal, e falou assim, pastor, deixa eu falar, tentando falar com o pastor, mas eu não conseguia. E o pastor, não, quem está falando sou eu, você tem que me ouvir. E o pastor, não, calma meu filho, é o momento de você ouvir a palavra. Tem gente sim que você está falando que quer se meter? Meu filho, você tem que ouvir a palavra, ouça o que eu tenho que te dizer, ouça. Irmão falou, orou, e virou as costas. Quando ele chegou no pátio, ele recebeu uma mensagem. Tem um paciente que você visitou? Ele acabou de falecer. Pastor, que é isso? Ainda bem que eu fiz uma oração por ele, graças a Deus. Deus me trouxe nesse lugar. Deus é bom. E o pastorzão foi lá, fez o velório. E interessante que antes do homem morrer, o homem escreveu um bilhete. Entregou na mão do pastor, porque o pastor não via ele. O pastor pegou, botou no bolso. Eu não quero falar. Depois eu leio, depois você fala. E aí o pastorzão fez o velório, e foi uma coisa linda, o coral cantou, e aquele negócio. O pastor voltou, impressionado. E aí, irmãos, o pastor resolveu pegar o papel que estava no bolso. E quando ele pegou o papel, estava escrito, pastor, por favor, o senhor está pisando no tubo de oxigênio. Irmão, às vezes nós estamos chorando no velório e dizendo, Deus, por que está acontecendo comigo? Quando na realidade nós somos os culpados do que aconteceu. Sabe por quê? Tudo porque nós estamos falando aquilo que as pessoas não querem ouvir e não estamos ouvindo aquilo que as pessoas querem falar. Somos muitas vezes como uma multidão que queria aplacar a voz de Bartimeu. Queridos, muitas vezes dentro da nossa casa o filho está gritando, do nosso lado a esposa, o marido, e nós estamos como os moradores de Decápolis, estamos tão envolvidos com o que está à nossa volta, com aquilo que é benéfico para nós, que não entendemos aquilo que o Senhor está falando. Diga assim, Deus está falando. Você está ouvindo? Queridos, mas o problema de ser surdo é que também é mudo. Jesus falou com os moradores de Decápolis, mostrou para eles, mostrou o homem. Mas mesmo assim eles com suas bocas expulsaram Jesus. Tem um livro chamado O Silêncio de Adão. E neste livro o autor
ele diz o seguinte, que possivelmente, quando Eva estava sendo tentada pelo diabo, o Adão estava próximo, e o Adão escutou toda a conversa, mas ele preferiu ficar omisso, ele preferiu ficar quieto, queridos, porque se você perceber na Bíblia, ele come do fruto com muita facilidade. Às vezes, irmãos, as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, e nós permanecemos em silêncios e omissos. Lembra de Davi? Lembra de Davi, do rei Davi? A Bíblia diz que Amon se interessou pela própria irmã Tamar. E a Bíblia diz que o Amon, ele abusou de Tamar, ele abusou da própria irmã. E o Davi, irmão, simplesmente não falou nada. Você não vê Davi chamando Amon e conversando com Amon. Você não vê Davi chamando Tamar, que foi abusada pelo próprio irmão, e conversando com ela. Tanto que Tamar foi morar na casa do irmão Absalão. E o texto diz que Absalão ficou revoltado, o pai não fez nada, não falou nada, um omisso. E queridos, o tempo passou, Absalão esperou, fez uma festa na casa dele, embebedou o próprio irmão e matou o próprio irmão. E a história diz, a Bíblia diz que o Absalão teve que sair e fugir de Jerusalém. E o tempo passa e ele quer voltar. E ele entra em contato com o comandante do pai dele, diz, eu preciso voltar. E ele volta. E aí depois ele se apresenta no palácio. E depois de anos, ele chega diante do rei, de Davi, ele quer se reconciliar com o pai, e a Bíblia diz que o pai simplesmente dá um beijo nele, não fala uma palavra, não fala nada. Queridos, o menino sai dali revoltado, sai dali revoltado, e ele vai montar um exército, e ele expulsa o próprio pai do palácio, e o pai tem que sair, correr, fugir, para não ser morto pelo próprio filho. O tempo passa, o exército de Davi se levanta, luta contra o exército de Absalão, e nessa luta, o Absalão morre, irmãos. Joabe mata o Absalão. E o Davi, quando vê o seu filho no caixão, ele chora, ele diz, meu filho, Absalão, se eu pudesse eu dava minha vida por você, meu filho. Querido, agora não adianta mais gritar, agora não adianta mais falar nada. Quando era para falar, ele não falou. Queridos, muitas vezes nós somos assim. As coisas estão acontecendo e nós não percebemos. Nós temos muitas vezes lábios que não oram, que não se derramam diante de Deus, nos calamos diante da justiça, não levamos a palavra de Deus, querido. Deus também me fez lembrar uma outra situação. Deus falou para mim assim, eu quero que você conta lá, aquele negócio que você fez com sua esposa que você não cumpriu. Eu falei assim, o que foi, Senhor? Eu me lembro, irmãos, nós estávamos prestes a casar, estava muito perto, e eu fiquei assim com medo dela desistir. E eu falei assim, meu Deus, eu já ficava impactado, eu não era bonito, e ela muito bonita, eu fiquei com medo dela desistir. E aí, irmãos, eu falei algo assim, isso aqui vai dar certo. Olhei para ela e falei assim, deixa eu olhar para você, fala para mim, olha para mim, olha dentro dos meus olhos. Ela olhou, eu falei assim, case comigo. Sabe aquele olhar de tigre, do Rock Balboa? Depois que a gente casa, a gente perde o olhar de tigre, né? Tem muita gente perdendo. Olhei aquele olhar de tigre assim, e falei para ela assim, case comigo, e você verá o sobrenatural. Irmãos, quem não casa? Ela casou. O tempo passou. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Um dia a gente conversando. Disse, amor, lembra daquele dia que nós estávamos conversando, de casar? Lembra que você falou que se a gente casasse, eu iria ver o sobrenatural? Eu lembro. E cadê o sobrenatural? Você está entendendo, queridos? Às vezes, nós achamos que Deus vai esquecer. Nós falamos coisas tremendas. Nós falamos coisas maravilhosas para o Senhor. Nós falamos que nós vamos seguir o Senhor, que nós vamos amá-lo, e que nós vamos viver para Ele, nós vamos dedicar para Ele.
E nós achamos que Ele vai se esquecer. Ei, Ele não se esquece. Amém. Mateus 7, a partir do 21, fala daquelas pessoas que estarão diante dEle. E a Bíblia diz que naquele dia, as pessoas chegarão diante dEle. E elas dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos milagres, nós fomos uma bênção. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E Ele diz: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Vocês estão achando, lembra, vocês falaram muita coisa, mas vocês não cumpriram nada que vocês falaram. Estava sentado no meu sofá. Minha filha sentou do lado, olhou para mim e disse: papai, essa noite eu tive um sonho. Eu falei assim: que sonho, meu irmão? Eu sonhei, papai, que eu estava casando. Aí, irmão, a gente que é pai e tem filho, a gente regala o olho. Eu falei assim: como é que é? Você sonhou que você estava casando? É, pai. E como é que era? Mas você só tem 7 anos, você não pode casar. Eu falei assim: não, papai, mas eu já era grande, já era uma moça. Ah, glória a Deus. Aí ela parou um pouquinho, esperou. E depois ela falou assim: aqui, o senhor estudava com a minha mãe quando o senhor era criança? Ô, irmão, o que eu deduzi? Ela estuda. Eu falei assim: aqui, você está apaixonado por algum menininho na escola? Não, eu só estou falando. Aqui, tá vendo aquela vaiana ali? Tô vendo. Você gosta dela? Não. Então é com ela que você vai casar. Então, queridos, às vezes a gente fica falando as coisas para Deus, a gente fica vivendo uma vida de qualquer jeito, e a gente acha, irmãos, que nós vamos enganar o Senhor. Nós achamos, irmãos, que vai passar despercebido. Às vezes a nossa surdez nos faz achar que nós vamos poder fazer qualquer coisa, e Deus vai deixar passar batido. Deixa eu te dizer, Deus está falando. Você está ouvindo? E o texto diz que eles queriam, no 32b, que eles queriam que Jesus impusesse as mãos sobre o moço surdo e mudo. Queridos, eles queriam de tal método para Jesus curá-lo. Às vezes, queridos, o fato de nós não ouvirmos a voz de Deus, nós achamos que Deus tem que fazer do nosso jeito, na hora que nós queremos. E Deus não é Deus que faz as coisas do meu e do seu jeito, querido. As coisas têm que ser do jeito de Deus. Você lembra do Naamã? Quando o profeta disse assim: você vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O que ele falou? Eu mergulhar naquele rio? É ruim, hein? Eu vou mergulhar lá na minha terra, tem 2 rios lá maravilhosos, esse rio é sujo, não vou mergulhar nada, é ruim, eu vou embora, não vou mergulhar de jeito nenhum. Ainda bem, irmãos, ainda bem que tinha um moço que andava com ele, que ouviu a voz de Deus, e disse para ele: o que custa? Mergulha nesse rio. Queridos, se ele não tivesse mergulhado no rio, esse homem voltaria para casa doente, esse homem continuaria arrebentado, morreria com aquela doença, já tinha praticamente perdido a família dentro de casa. Muitas vezes, queridos, nós perdemos o milagre de Deus, nós perdemos o mover de Deus, nós perdemos os sonhos de Deus para nós, porque nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. E aí, queridos, o texto diz que o Senhor fez, sabe o que, no 33? Eles falando: bota a mão aí, Senhor, nele, olha. O Senhor pegou assim o menino assim, cara, tirou o menino, tipo assim, aqui, vocês vão olhar se eu estou lá na esquina, porque não é do jeito de vocês, é do meu jeito, e o Senhor os tira de perto deles. Jesus está dizendo, sabe o que Jesus está dizendo quando ele tira esse moço de perto da multidão? Quando ele tira esse moço dali, ele está dizendo, sabe o quê? Eu não lido com massa, eu lido com indivíduo. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Nessa noite, eu estou falando com você. É com você que eu estou falando. Porque aquele moço, irmãos, por não ouvir e por não falar, ele ficava ali olhando o que estava
sua volta. Às vezes o fato de sermos surdos, nós ficamos olhando para o que está à nossa volta e nós vamos sendo influenciados. Jesus tira o homem daquele ambiente e diz: olha para mim, agora sou eu e você. Deus está dizendo para mim e você está aqui, mas é com você que eu estou falando. E a Bíblia diz que ao tirá-lo dali, naquele momento Jesus cria um ponto de contato para despertar a fé. Lembra que eu disse? Jesus tocou os seus ouvidos, e Jesus tocou a sua língua. Jesus toca nos ouvidos do moço surdo. Jesus pega a saliva dele mesmo e coloca na boca, na língua do moço. Sabe para que ele estava dizendo? Seu problema é a surdez, eu vou abrir seus ouvidos. O seu problema é a fala, eu vou desbloquear agora. Sabe o que eu e você estamos precisando? De um toque de Jesus. Quando Ele nos toca, Ele nos transforma. E aí Jesus, quando faz isso, Ele pronuncia uma frase: Efatá. E quando Ele declarou essa frase, o ouvido ouviu e a língua foi desbloqueada. Diga assim: imediatamente. Imediatamente. Quando Jesus diz uma palavra de poder, naquele momento, irmãos, o ouvido ouviu e a língua falou. A palavra efatá traz a ideia de ser aberto, de ser libertado. É a ordem que despedaça os grilhões que mantinham aquele homem preso. Isaías diz que na era messiânica, Isaías 35, 5 e 6, na era messiânica, se abririam os ouvidos dos surdos e a língua dos mudos, e eles cantariam de alegria. Na era messiânica, o Senhor iria abrir o ouvido dos mudos, dos surdos, e a língua falaria, iria ser desbloqueado. Era uma libertação em todas as áreas. Na era messiânica, diga para a pessoa do seu lado: e essa era chegou. Aleluia. Cadê os músicos aqui para tocar para a gente? Glória a Deus. Essa época chegou, querido. Essa época chegou. O Senhor está aqui nesta noite. Às vezes, queridos, nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo com a gente. Às vezes a gente não entende por que as coisas não fluem. Por que você fala e o negócio não cumpre? Você ou escuta, mas parece que não vai para frente. Quem sabe aquilo que está à nossa volta está nos deixando surdos, está nos deixando mudo. Você percebe que as coisas na sua casa não mudam, seu ministério não vai para frente, alguma coisa está amarrando, alguma coisa está prendendo. Mas nessa noite o Senhor está aqui, porque a era messiânica chegou, e por Ele está aqui. Ele quer desbloquear o nosso ouvido e a nossa boca. Você só precisa ouvir a voz de Deus. Aquela canção, a penúltima. Presta atenção. Lembra do Noé? O Senhor o chamou e disse: Noé, eu tenho um projeto para você. Você vai construir uma arca. Irmãos, 120 anos para construir uma arca. 100 a 120 anos. Sabe o que você tem que fazer, Noé? Você vai abrir mão de todos os seus sonhos, os seus projetos. Sabe o que Deus está falando para ele? Os seus sonhos, os seus projetos, agora são os meus sonhos e os meus projetos. Os meus projetos e os meus sonhos, agora, Noé, são os seus sonhos e os seus projetos. E a Bíblia diz que esse homem ouviu a voz de Deus. Quando veio a luta, quando veio a tempestade, a Bíblia diz que a arca pairou sobre a tempestade, e esse homem venceu, irmãos. Ele pregou talvez por esses anos inteiros. A Bíblia diz que ninguém se converteu, mas esse homem salvou toda a sua família, porque ele ousou ouvir a voz de Deus. Se você e eu hoje ouvimos a voz de Deus, o sobrenatural de Deus virá sobre as nossas vidas. Fique de pé, queridos. Deus está falando. Você está ouvindo? Ei, querido, a era messiânica chegou. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele quer dizer para você: efatá,
Você pode fazer dessa canção oração. Senhor, te honrar. Diga. Com meu coração. Isso aqui é para quem ouve a voz de Deus. Tudo que há em mim Te dá louvor, Senhor. te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, Diga para Ele. toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Diga para Ele. Diga para Ele. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer. Esse é o momento. Ei, o Senhor está dizendo para mim e para você: eu não lido com você como massa, mas eu lido com você como pessoa. E nessa noite, Ele está aqui porque a era messiânica chegou. Jesus está aqui. Desde o início do louvor nós já sentimos a presença dEle. E da mesma forma que o Senhor tirou aquele moço do meio da multidão, Ele quer tirar você do meio da multidão e trazer você até aqui. Quem sabe você está vivendo um momento difícil, você não está entendendo por que, Senhor. E nós queremos, eu, os pastores, os presbíteros, nós queremos fazer um ato de fé. E nós queremos dizer, falar para você. Nós queremos tocar nos seus ouvidos, tocar na sua boca e dizer agora: seja desbloqueado. E nos céus o Senhor virá, porque Ele está aqui e nós seremos canal de Deus e você será abençoado. Sai do seu lugar, Ele está te chamando. Venha, querido, venha agora, venha à frente. Eu já estou aqui, nós já estamos aqui. Esse é o momento, esse é o momento. Você vai ouvir, você vai ser direcionado a partir de hoje, porque a era messiânica chegou. Esse é o momento. Ele está te dando outra oportunidade. Toca no ouvido, toca na boca, diz assim: Efatá. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Oh, Jesus, amor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Chega! Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. A Bíblia diz que foi imediatamente. Nós queremos profetizar que o milagre será imediatamente, porque o Senhor está aqui. Meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu
vez que eu acordar. Faz, Senhor, faz, Senhor. Faz o teu querer em mim, no meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Quem sabe nesta noite o Senhor quer restaurar ministérios. Você ficou surdo para a chamada do Senhor. Quem sabe você deixou a obra. Faz o teu querer em mim. O Senhor quer te libertar, quer tocar, quer dizer efatá, abre-te, seja liberto, seja curado, seja sarado, seja restaurado. Essa é uma noite de milagres do Senhor sobre a sua vida. Uma noite de milagres, uma palavra viva de Deus que leva você para voltar para o Senhor, para o Senhor ser o Senhor da sua vida, para o Senhor manifestar-se de forma maravilhosa em sua história, e você ser um seguidor de Jesus, andar com Jesus, sua história ser de Jesus, os seus sonhos serem os sonhos de Jesus. Aleluia. 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 Quem sabe nesta noite tem alguma pessoa aqui que às vezes até está frequentando a igreja regularmente, mas toda vez que o pregador lhe chama, convida para você tomar uma decisão por Jesus, toda vez que o pregador diz: esta é a sua noite, hoje Jesus quer entrar em sua vida, e você fala para si mesmo: não é comigo que Ele está falando, mas nesta noite Jesus está falando com você. Solte os seus ouvidos, libere os seus ouvidos. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alguém nesta noite que ainda não tomou uma decisão por Jesus, tem seguido esta ou alguma outra igreja, mas não tomou Jesus no seu coração, não recebeu Jesus no seu coração e ainda não tomou uma decisão por Jesus. Se tiver alguém, saia do lugar onde você está e venha aqui agora em nome de Jesus. O Senhor está agindo na vida de pessoas que são aqui da igreja, mas Ele quer agir na sua vida. Ele quer mudar a sua história, quer transformar você, quer que você tenha uma experiência com os céus, com a vida eterna. Tem alguém que nesta noite gostaria de receber a Jesus? Tem alguém? Vamos cantar mais uma vez, só um estribilho. Toma o meu coração. Toma o meu coração e toda minha alma. Cante, você que está aqui na frente, cante esta canção como a sua declaração de cura, de milagre, a sua declaração de fé. Você sairá daqui mudado para a glória do nome de Jesus. Mais uma vez, cante esta canção, cante esta canção. Sua declaração de fé, sua declaração de fé. Só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Sempre que eu respirar, cada
vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aleluia, Jesus, nós abençoamos os teus servos que estão aqui na frente, que foram libertos, que foram tocados, Senhor Deus, em seus ouvidos, em seus lábios, e a mudez saiu, Senhor. Não há mudos espirituais, não há surdos espirituais. Está havendo libertação nesta noite, Senhor. Está havendo cura, milagres do Senhor nas emoções, na vida espiritual, na vida física. Nós profetizamos um tempo novo na vida dos teus servos e das tuas servas. Senhor, traz esta unção sobre todos nós que ouvimos esta palavra. Que o toque do teu Espírito em nossos ouvidos hoje seja um selo e um sinal de que te obedeceremos sempre, de que te seguiremos sempre, de que não abriremos mão do Senhor, ainda que tudo nos pareça confuso e ainda que não entendamos, mas te seguiremos sempre. Deus, Jesus disse aquela palavra éfata ou efatá. Aquele moço não ouviu, mas os céus ouviram. O poder de Deus ouviu, o poder de Jesus ouviu, e os ouvidos foram abertos, e os lábios foram soltados, as cordas funcionaram, e o milagre aconteceu. É no poder do nome de Jesus que a tua palavra continua. A era messiânica, a era de Jesus chegou para nos abençoar com pessoas que ouvem a voz dos céus. No nome de Jesus, um aplauso ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, aleluia. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e pode se assentar em nome de Jesus.